Que a paz e uma bênção divina acompanhem o dia de cada um que nos escuta hoje. É com essa energia lá em cima e com uma curiosidade imensa que a gente dá a largada para mais um mergulho profundo. Exatamente. Olá para todo mundo. E a nossa missão no encontro de hoje é desempacotar um material tipo incrivelmente denso, fascinante e que costuma mexer bastante com o imaginário coletivo. Mexe até demais, né? Pois é, a gente está com os apontamentos e anotações sobre o livro Quando a Trombeta Soar, escrito pelo autor Tim LaHaye. E o nosso objetivo específico aqui é dissecar um dos capítulos mais intrigantes dessa obra. Que é a base do livro todo. Isso. É a parte onde o autor lista 12 razões detalhadas pelas quais a nossa geração atual poderia ser o que ele classifica como a geração terminal. A última geração. A última a caminhar pela Terra antes do retorno de Cristo. É um tema de peso. E acho que o contexto histórico por trás dessa ideia é o melhor ponto de partida para essa nossa análise de hoje. Com certeza. Porque, assim, a expectativa do fim do mundo, ou desse grande desfecho da história, não é uma novidade de agora. Isso acompanhou a humanidade desde os primeiros dias, lá com os apóstolos no primeiro século. Eles já esperavam por isso. Genuinamente. Eles achavam que veriam o desenrolar dessas profecias nas próprias vidas. Só que o material do Tim LaHaye estabelece uma regra de ouro logo nas primeiras páginas. A ideia de que ninguém, sob nenhuma hipótese, sabe o dia ou a hora exata. Ele é bem categórico quanto a isso. Sim, ele dedica um espaço enorme para condenar veementemente o que ele chama de especuladores históricos. Tem menções diretas ali a figuras como o Edgar Whisenant, que publicou materiais cravando o fim para o ano de 1988. Nossa, 88? E também o Harold Camping, que fez uns cálculos lá, apontando para 1994. Então a premissa do livro não é tentar adivinhar uma data no calendário, é observar um padrão de convergência. Ah, convergência. Isso. A tese é que tendências que são inéditas em milhares de anos de história estão subitamente acontecendo todas ao mesmo tempo. Tudo dentro de um único século. E antes da gente começar a desvendar quais são esses 12 sinais, vale fazer aquele nosso lembrete sempre para quem está escutando a gente. Fundamental. Todo esse nosso mergulho reflete estritamente os pontos de vista teológicos, históricos e geopolíticos do Tim LaHaye, exatamente da forma como ele registrou lá no texto original. A gente não está endossando nada. Exato. O nosso papel aqui é funcionar só como um guia para esse conhecimento do livro, explorando como a narrativa é construída, sem tomar qualquer partido sobre visões políticas, religiosas ou ideológicas. O foco é só entender a arquitetura do argumento dele. É um exercício de imersão mesmo. E o alicerce dessa arquitetura começa com o que ele chama de o relógio profético. O relógio que voltou a bater. Na leitura dele, esse relógio parecia estar parado há séculos, mas voltou a bater de forma ensurdecedora com o início da Primeira Guerra Mundial. E aí que eu te pergunto, como que ele liga um evento político lá de 1914 aos textos bíblicos? Porque, pelo que eu me entendi, ele usa o livro de Mateus, né? Mas a humanidade sempre esteve em guerra. Sempre esteve. Mas a distinção que ele faz, baseada em Mateus 24, é que o sinal não era só ter guerras isoladas. O indicador seria uma guerra de proporções globais absurdas. Nação contra nação, reino contra reino, com fomes e terremotos em larga escala. Uma quebra de paradigma. Total. A Primeira Guerra Mundial mudou o jeito de fazer conflito, e o século XX inteiro entregou esse cenário de uma forma assustadora. O LaHaye ressalta que foram mais de 180 milhões de vidas perdidas no século passado. 180 milhões. É um dado que gela a espinha. Por conta de guerras globais e regimes totalitários. É um volume que supera todas as guerras anteriores somadas. Para ele, esse banho de sangue massivo foi o que a Bíblia chama de o princípio das dores, a engrenagem final começando a girar. Isso sugere que esse banho de sangue preparou o terreno para o que ele chama de super sinal.
E aqui a coisa fica muito específica, porque ele aponta para a recriação do Estado de Israel em 1948. O grande marco profético da teologia dele. Eu vi que ele usa uma metáfora visual super forte para explicar isso, envolvendo ossos. Como que funciona essa analogia na visão do autor? Ele recorre à visão do profeta Ezequiel, no capítulo 37 lá do Antigo Testamento. É a famosa visão do vale de ossos secos. No relato, o profeta vê um vale cheio de ossos sem vida que, de repente, começam a se juntar. Osso com osso. Isso. Surgem tendões, a carne cobre, a pele se forma e o fôlego de vida volta para os corpos. O Lahey aplica isso diretamente à nação de Israel. Historicamente, a gente está falando de um povo que passou uns 1.500 anos disperso pelo globo, sem território soberano. Sofrendo perseguições direto. Contínuas. E o argumento do livro é que, de um ponto de vista puramente histórico, nenhuma outra nação conseguiu manter a identidade cultural e linguística e sobreviver a uma extinção demográfica depois de 500 anos fora da terra natal. O povo judeu fez isso depois de 1,5 milênio. É impressionante mesmo. A fundação em 48 é esse corpo milagrosamente reconstruído e voltando a respirar no cenário internacional. E tem uma comparação demográfica no material que me deixou de queixo caído. É sobre a anomalia da mídia. Ele usa Singapura para ilustrar o quão desproporcional é a atenção que Israel recebe. Ah, sim. Essa parte de Singapura é fantástica. Eu achei muito didático. Ele fala para a gente traçar um círculo imaginário no mapa, em volta ali de Singapura. Esse círculo pega ali metade de toda a população mundial. 50% da humanidade está ali dentro. Mas se quem acompanha a gente for ligar a TV, essa região quase não aparece no ciclo diário de notícias globais, a menos que tenha um tsunami, um terremoto. Agora a gente olha para Israel, um território minúsculo com poucos milhões de habitantes. Muito pequeno geograficamente. E pauta o noticiário internacional todo santo dia. ONU, potências mundiais. O Lahey argumenta que esse foco absurdo cumpre a profecia de que Jerusalém seria tipo uma pedra pesada para todas as nações no fim dos tempos. Exato. É a evidência ao vivo dele. E falar em ao vivo serve de ponte perfeita para o tema 2, que é o que mais me intrigou, a tecnologia. Ele cruza uns textos de 2.000 anos atrás com inovação tecnológica, tem uma passagem no Apocalipse sobre 2 testemunhas. Como que a tecnologia resolveu isso? Esse é um ponto onde a profecia esbarra na modernidade. No capítulo 11 do Apocalipse, fala que 2 testemunhas proféticas são mortas e que homens de todos os povos e nações vão ver os corpos nas ruas por 3 dias e meio. O mundo todo vendo ao mesmo tempo. E por séculos, os teólogos ficaram meio perdidos com isso. Como o planeta inteiro veria um evento localizado numa rua do Oriente Médio? Era uma barreira física. Mas o Lahey aponta que essa barreira caiu com a nossa geração. Com os satélites. Perfeito. Ele cita a transmissão global, usa como prova a invasão do Panamá em 89 e aquela cobertura ao vivo da Guerra do Golfo pela CNN. A tecnologia de transmissão simultânea tornou o texto bíblico algo plausível. Algo corriqueiro hoje em dia. A gente tem isso no bolso. A infraestrutura global valida a profecia na visão dele. Mas e a economia? Porque tem aquela questão da marca da besta e o infame 666. O autor tira isso do campo do misticismo e joga na engenharia, Ele menciona os microchips implantados sobre a pele. Na mão direita ou atrás da orelha. Ou os scanners de código de barras. É a base estrutural para um sistema que controla toda e qualquer compra e venda. É fascinante como ele mapeia isso. O 666 deixa de ser ficção e vira sistema financeiro. Bancos de dados, rastreamento, dinheiro eletrônico, um controle ditatorial que está a um aperto de botão de distância. E se a tecnologia nos deu essa ferramenta de controle, ela também deu a ferramenta para apagar tudo de vez. A ameaça nuclear, ele cita falas pesadíssimas de líderes seculares sobre a autodestruição. A era nuclear mudou o jogo das profecias. O Lahey destaca aquela frase famosa do ex-presidente americano, o Ronald Reagan. Ele falava sobre o dilema do juízo final. O Reagan confessou que os líderes vivem com a possibilidade de um apocalipse nuclear por um simples erro de cálculo. Um botão apertado na hora errada. E não é só político. Ele traz o Dr. George Wald, um biólogo ganhador do Prêmio Nobel por Harvard. O Dr. Wald dizia que a humanidade dificilmente ia passar muito do ano 2000. Tem até menção a ogivas nucleares miniaturizadas que cabem em maletas.
A tensão é insustentável. A lógica dele faz sentido dentro dessa premissa. Se a aniquilação está na mão de nações fragmentadas, os líderes mundiais vão querer consolidar o poder para evitar o colapso. O que nos leva ao nosso terceiro tema, a geopolítica e a nova ordem mundial. O globalismo. Isso. Ele descreve o mundo caminhando para um governo único. E cita acordos como o NAFTA e o GATT. Ele diz que esses acordos econômicos são tipo degraus para quebrar as fronteiras, né? Tem até a história das moedas. O plano das 3 zonas monetárias. O iene, o marco e o dólar. Ou então dividir o mundo em 10 regiões de poder. E quem desenha isso tudo, segundo a fonte, são aquelas sociedades secretas de organizações de elite. Illuminati, Clube de Roma, CFR. Para ele, esses grupos reúnem a elite financeira para preparar o tabuleiro global para uma liderança unificada. E no meio desse tabuleiro ocidental tem uma peça que ele destaca demais, a Rússia. Ele chama a Rússia de Gog e Magog, lá de Ezequiel 38. Esse termo é muito famoso na escatologia. Ezequiel descreve uma confederação militar liderada por alguém do extremo norte de Israel que desceria para invadir o território. E o extremo norte de Jerusalém é a Rússia. Mas o LaRey analisa um paradoxo atual. O paradoxo pós-Guerra Fria. Isso. Depois que a União Soviética caiu, a força convencional russa enfraqueceu. Ele cita a guerra na Chechênia para mostrar que eles viraram tipo um tigre de papel militarmente falando. Mais um tigre com 30 mil ogivas nucleares. Exatamente. Um tigre ferido e armado até os dentes. E além do fator bélico, tem a demografia. A Rússia tem alianças profundas no mundo árabe. O livro destaca que tem uns 55 milhões de muçulmanos vivendo na área de influência deles ali nas repúblicas soviéticas. Uma aliança por conveniência e ressentimento. A tese dele é que a liderança russa vai se juntar a nações árabes para invadir Israel atrás de riquezas e controle no Oriente Médio, cumprindo o papel de Gog e Magog. Olha a foto que está se formando. A geopolítica por um fio, controle econômico, armas nucleares. E o tema 4 entra com a própria natureza em fúria. Ele lista o colapso ambiental com dados do Serviço Geológico Americano. Os dados sísmicos são impressionantes. Sim, ele mostra que na década de 40 foram só 4 grandes terremotos severos e pula para 74 terremotos na década de 80. Uma escalada exponencial. E tem o impacto financeiro disso. O terremoto de Kobe, o furacão Andrew nos Estados Unidos, as enchentes na Ásia. Ele conta com uma gigantesca seguradora Lloyds de Londres quase foi à falência, a natureza abalando a economia. E além do clima, as pragas modernas. Ele conecta as pragas do apocalipse com coisas da nossa era, né? Doenças que a medicina não está dando conta. A AIDS, por exemplo. E o surgimento rápido de doenças sexualmente transmissíveis que são resistentes a antibióticos. A medicina achava que ia curar tudo e, de repente, o ser humano viu a própria vulnerabilidade biológica. As mutações estão mais rápidas que os laboratórios. Agora, no meio desse caos todo, tem o sprint final da disseminação da mensagem, o alcance do evangelho global. Eu achei muito curioso eles planejarem usar as redes de rádio de ondas curtas para chegar no planeta todo até o ano 2000. Foi um esforço colossal de comunicação global. E o texto fala do crescimento evangélico freando o comunismo na América do Sul e na África. Presidentes da época admitiram isso. A fé evangélica criando um escudo cultural durante a Guerra Fria. Isso tudo amarra no ano 2000 através de uma teoria bem antiga que ele resgata. A teoria do ano-dia. É muito doida essa matemática dos antigos rabinos. Muito interessante. Baseado na ideia de que, para Deus, um dia é como 1000 anos. Eles pegaram os 6 dias da criação no Gênesis e projetaram para a história humana. 6 dias viram 6.000 anos de história? Isso. 4.000 anos até Cristo e mais 2.000 anos depois. E o 7º dia seria o milênio, os 1000 anos de paz na Terra. Então a transição para o ano 2000 era um grande marco simbólico para eles. Entendi. Então, alinhando essas 12 peças formidáveis, relógio profético, Israel, tecnologia da marca, ameaça nuclear, governo mundial, a Rússia no extremo norte, a natureza, as pragas e a mensagem global. Como que o LaRey arremata tudo isso na síntese final? A costura final dele é sobre urgência agudo.
Se essa teoria do ano-dia estiver certa, e os 12 fatores estão colidindo agora, a gente tem que subtrair 7 anos para um período que ele chama de atribulação. Que seriam aqueles 7 anos de caos absoluto. Liderados pelo anticristo, porque na visão dele, o arrebatamento, que é o resgate súbito dos fiéis, acontece antes da tribulação. Então, se o fim geral está próximo, tira 7 anos da conta. O arrebatamento poderia acontecer subitamente a qualquer instante. O peso da obra é argumentar que não é uma crise isolada, mas 12 fatores agudos convergindo numa única geração. O cenário que ele pinta é o de todas as sirenes do mundo tocando ao mesmo tempo. Mas sabe, passando por todos esses argumentos do livro, me vem uma reflexão que vai um pouco além dessas páginas. Qual seria? Pensando num lado mais sociológico, para quem está ouvindo a gente, a humanidade convive com essa pressão de que o fim está próximo faz muitos séculos. E se, independentemente da gente estar ou não nesses últimos dias literais, essa angústia do apocalipse, esse medo de que o amanhã não exista, for, na verdade, o grande motor psicológico da humanidade? Para obrigar a gente a evoluir. Exatamente. Talvez essa ansiedade profunda seja o combustível secreto que fez a gente correr para inventar tecnologias tão impressionantes, buscar curas impossíveis e criar debates morais que a gente nunca teria tido. O relógio batendo contra nós talvez seja a grande força que empurra a humanidade para frente. É uma provocação excelente para deixar na mente do nosso público. Fica aí para cada mente inquieta que acompanha a gente pensar. E bom, com essa reflexão, a gente quer informar que este é o último episódio focado na análise deste livro. É o fechamento definitivo do nosso mergulho profundo nas páginas dessa obra do Tim LaHaye. Foi uma jornada em tanto desbravar essas ideias. Foi muito instigante ver como isso moldou o pensamento de tanta gente pelo mundo. A gente agradece imensamente a companhia de quem esteve com a gente até aqui. Que Deus abençoe todos os ouvintes.